O momento do Atlético não é nada bom no Campeonato Brasileiro e agora, mais do que nunca, você precisa ficar muito bem informado com todas as notícias do Atlético. Vou deixar na descrição um link exclusivo para você baixar gratuitamente o aplicativo OneFootball, que traz notícias diárias do Atlético totalmente de graça. Além de saber tudo o que está rolando nos bastidores do Galo, você fica por dentro de gols, melhores momentos e principalmente o mercado de transferências, que já começa a ficar agitado com a proximidade do final da temporada. Então acesse o primeiro link da descrição e baixe gratuitamente o OneFootball para Android e também iOS. Baixa aí! O torcedor do Atlético vive um enorme pesadelo nos últimos meses. Nos últimos 15 jogos pelo Campeonato Brasileiro, já soma 11 derrotas, apenas 2 vitórias e também 2 empates. A situação só não é pior porque na largada do Campeonato Brasileiro o Galo fez uma boa campanha, figurou por um tempo no G4 e no G6 do Campeonato Brasileiro. Depois da Copa América, a situação desandou. O presidente Sérgio Sete Câmara, eleito por um fraco conselho deliberativo, omisso e também incompetente, apostou em uma contenção de gastos, apostou em uma austeridade financeira que na teoria era legal, iria sanear as dívidas do clube, fazer um Atlético rentável para o futuro, porém na prática se mostrou grandes apostas que não deram certo até hoje. Venda precoce de vários jogadores do Atlético que poderiam se valorizar ainda mais, aposta em treinadores medíocres como Oswaldo de Oliveira, Levir Coupe, que já era muito ultrapassado, e recentemente agora o Wagner Mancini, além também de contratações bizarras de jogadores com contratos inexplicáveis, como o caso de Maicon Bolt, Davi Terans e vários outros que eu posso citar por aqui, Zé Wellison, Denilson, não é verdade? Está na hora de reformular, e nada melhor que o dia do Halloween para começar a caça às bruxas do elenco alvinegro. Meu nome é Ricardo Alencar e eu gostaria que você deixasse um like nesse vídeo para a nossa revolta, para nosso protesto chegar a todos os envolvidos e principalmente a diretoria do Atlético. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Primeiro nome que deve sair do Atlético, para mim, imediatamente, mas provavelmente em 2020, é o nome do volante /meia Elias. O jogador já tem 34 anos. A única vez que foi decisivo pelo Atlético foi no Campeonato Mineiro de 2017, onde fez um gol na final que garantiu esse título. De lá pra cá, vem colecionando vários episódios polêmicos, como quando não foi para o Internacional no início do ano. Também citou o Cruzeiro como exemplo a ser seguido pelo Atlético em uma determinada data aí que eu esqueci de trazer para você. Também Elias hoje ganha um dos maiores salários do elenco, R$480 mil aproximadamente. Mesmo com esse desempenho pífio, esse desempenho medíocre, a diretoria até tentou renovar, mas deve o atleta vários meses de imagem, além de salário que deve para vários jogadores. Elias falhou com o torcedor do Atlético várias vezes, principalmente esse ano, no primeiro jogo das quartas de finais contra a Copa do Brasil e também cometendo um pênalti decisivo na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Colón, que levou a decisão para os pênaltis e acabou eliminando o Atlético dessa competição. Até outubro de 2019, a laranja podre do elenco do Galo já fez 162 jogos e anotou 25 gols. O próximo nome da lista que a gente vai trazer para dispensar para o próximo ano é o nome do lateral esquerdo Fábio Santos, de 34 anos. Fábio Santos ganha aproximadamente R$380 mil por mês no Atlético e ele vem caindo de produção a cada jogo que se passa. Foi contratado para suprir a venda de Douglas Santos para o futebol do exterior, teve uma temporada razoável em 2017, em 2018 ele começou a entrar em declínio e segue até hoje. Porém, quando a diretoria vai ao mercado buscar uma peça de reposição, trouxe Lucas Hernandes, jogador que até foi muito bem no Uruguai, mas até aqui, nas poucas chances que teve com a camisa do Atlético, não correspondeu, o que também aconteceu com o menino da base, Hulk. Então, nesse momento, ele segue como titular do Atlético e a torcida do Galo não vê a hora de ele deixar o clube na próxima temporada. O integrante da barca maldita do Atlético é o atacante Ricardo Oliveira, de 39 anos, contratado para tomar o lugar de Fred, que foi para o Cruzeiro em dezembro de 2017. Começou muito bem o ano com vários gols, principalmente enfrentando adversários mais fracos. Você se lembra, Campeonato Mineiro, aqueles mata-mata da Libertadores que levou o Atlético à fase de grupos, porém
depois da pausa para a Copa América, ele entrou em um declínio técnico e o ataque do Atlético viveu uma grande crise. Ele mostra, toda vez que entra em campo como titular ou então como suplente, que os seus quase 40 anos já não o deixa mais ser jogador profissional de futebol. O Pastor, como é chamado, fez 101 jogos, 36 gols e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2020. Michael Bolt chegou ao Atlético com status de velocista, porém, essa sua velocidade nunca foi vista dentro de campo. O atleta de 29 anos tem salários elevadíssimos para o futebol brasileiro, principalmente para o Atlético. Ganha na casa dos 420 mil reais por mês e hoje não é nem a terceira opção no banco de reservas. Às vezes entra, às vezes fica jogos sem entrar jogando. Então, dessa forma, fica até difícil conseguir um empréstimo para esse jogador, já que os clubes interessados nem sonham em pagar esse montante aí para um jogador que nada acrescenta ao futebol do Atlético, muito menos no banco de reservas. Fluminense se interessou no meio do ano, mas não quis pagar grande parte do seu salário. O Goiás recentemente foi outro a procurar o futebol do atleta e não se interessou em pagar grande parte do seu salário. Dessa forma, essa manga aí, o torcedor vai ter que chupar juntamente com a diretoria se eles não conseguirem um destino, não conseguirem uma rescisão amigável para esse atleta aí, que é uma contratação bizarra, uma das contratações mais bizarras do Atlético nos últimos anos. O jogador que deve deixar o Atlético em 2020 para deixar o ambiente mais leve é o Meia Casares, de 27 anos. Jogador que é craque, ele joga, porém, quando quer, é o verdadeiro vagalume, prefere colecionar mais episódios importantes fora de campo do que dentro das quatro linhas. Jogador desde 2016 do Atlético, quando o Galo comprou ele do Banfield da Argentina, que leciona vários momentos de decidir uma partida de gols antológicos, como foi contra o Grêmio no segundo jogo da final da Copa do Brasil lá em Porto Alegre, porém nunca foi aquele jogador que decidiu um título. Quando precisa dele, ele se esconde em campo. Errou o pênalti contra o Colón na decisão de pênalti que podia levar o Atlético para a final, pênalti decisivo a qual ele acabou errando, e o Atlético já pensa seriamente em negociar, né? O Corinthians é o principal interessado do jogador, mas o Atlético também pode esperar ofertas do exterior na abertura da janela. Após 4 anos no Atlético, ele fez 197 jogos e 39 gols. A nossa lista termina por aqui, mas tem espaço para muitos jogadores. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, preferi trazer apenas esses nomes, que na minha opinião são os mais importantes, oneram muito a folha salarial e não entregam absolutamente nada dentro do campo. Gostaria que você deixasse um like no vídeo, comentasse aqui embaixo a sua opinião, espalhasse esse vídeo nos grupos de WhatsApp do Galo para tomar força aí ao nosso protesto, à nossa crítica e para esse vídeo chegar principalmente à diretoria e ao presidente Sérgio Sete Câmara.